E você falou que um dos vídeos que fez sucesso logo no começo foi das tribos de Israel, as 12 tribos. Qual que é a história? Porque a gente não sabe direito, né? Israel, ela se forma a partir de 12 tribos? Então, eu vou dizer que como eu cheguei nesse assunto, porque todo mundo nos meus comentários eu fazia vídeo e o pessoal ficava me comentando de que tribo tu é, de que tribo tu é, porque não é um assunto que a gente fala normalmente aqui em Israel. Sou da tribo dos surfistas, né? E então eu decidi fazer um vídeo explicando, porque a gente tem os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tem 12 filhos. E cada um desses filhos É, vai dar origem, mas eu tive, por exemplo, no Museu de Israel, é isso? sim, E começa o museu em Canaã, né? A região de sim. Canaã. Isso é pré-Israel, né? Sim, quer dizer, a família de Abraão não é a primeira família que vivia aqui. Ela estava Então, várias famílias. Abraão vivia em Ur da Caldeia, quer dizer, Tá, ele morava onde hoje em dia é o Iraque. tá. Deus aparece a ele e diz, Lech lecha me'artzecha u'moladetecha u'mebeit avicha la'aretz asher erá lecha. Vai tirar tua terra da casa dos teus pais, a terra que eu te mostrarei. E Abraão faz a jornada até a terra prometida, que é a terra de Israel. E aqui já tinham outros povos vivendo, esses são povos cananeus, e por isso a gente tem tantos achados arqueológicos que mostram como esses povos eram. Eles todos eram povos politeístas, eles acreditavam em muitos deuses, Baal, Moloque, vários outros deuses. E Abraão teve aqui, teve Isaac teve Jacó, e Jacó tem 12 filhos. E até aqui tá tudo tranquilo, e aí começa uma grande seca em Israel. Não que tu viu só dias de chuva aqui, Mas mas parecia. tem uma grande seca em Israel, eles não têm como produzir comida, e para eles não morrerem de fome, eles precisam de um lugar que tem água. O rio Nilo, no Egito, sempre tem. Então a família vai até lá, e o que desce uma família, são 70 e poucas pessoas que descem, eles vão passar lá, eles vão ser escravizados depois, e passar 400 anos. Então cada um desses 12 irmãos, não são exatamente 12, mas depois vão formar 12, o que acontece, cada um deles vai dar origem a uma tribo inteira. E por isso, quando o povo de Israel termina a escravidão no Egito, eles voltam já em tribos. E cada tribo tinha sua identidade. E por isso é interessante, eles são família, mas cada um tinha sua identidade. Tinha alguns que eram especialistas em navegação, outros eram especialistas em leitura das estrelas e cartografia. Cada um deles tinha uma especialidade. Tinha a tribo de Levi, que era a tribo dos sacerdotes, eles faziam todos os serviços ligados a Deus. Quer dizer, as 12 tribos voltam para Israel, e aí eles dividem o território entre as 12 tribos e cada um vai morar no seu canto. E a Bíblia fala muito das 12 tribos de Israel, por isso muita gente, principalmente quem lê a Bíblia, quem frequenta a igreja, a sinagoga, ouve muito falar das 12 tribos de Israel. O que acontece? Há 2.700 anos atrás, os assírios vêm, pegam a maior parte de 10 tribos de Israel e mandam elas para o exílio, e elas desaparecem. Então, a maior parte de 10 tribos, elas desapareceram. Então, hoje em dia, quando a gente fala das tribos de Israel, não são 12, são poucas. A gente tem, assim, umas 2,5 tribos. Ué? A maioria foi expulsa pelos assírios há 2.700 anos atrás e eles Quais desapareceram. ficaram? Judá, Benjamim e Levi. São as 3 tribos que mais sobraram. A maioria dos judeus hoje em dia são descendentes dessas 3 tribos. A questão e depois tinham refugiados das outras tribos que conseguiram escapar dos assírios, mas teve parte da tribo Simeão que se incluiu, mas o que acontece é que não tinha nenhuma proibição de casar entre as tribos. Quando todo mundo vivia cada um no seu quadrado, era muito fácil cada um estar no seu quadrado, cada um se casava entre eles e não tinha muita mistura. Depois, quando os judeus foram expulsos de Israel, quando foram mandados para o exílio, para cá, para lá, voltam, vêm, as tribos elas vão se mesclar completamente. Então a gente não sabe quem é de cada tribo, exceto a tribo de Levi. Por quê? Porque a tribo de Levi, eles são aqueles que faziam serviços do templo de Jerusalém. Dentro da tribo de Levi, era o pessoal que cuidava do templo e também os sacerdotes. E eles foram dedicados ao serviço de Deus. E por isso, até os dias de hoje, quem é da tribo de Levi é marcado dentro da comunidade judaica. Então, hoje em dia, se tu perguntar para um judeu de que tribo tu é, a maior parte das vezes a pessoa vai fazer uma cara que não está entendendo a pergunta. Mas a resposta é, provavelmente a pessoa não sabe, e se ela sabe é porque ela é da tribo de Levi. Entendi.
E a proposta, minha família materna é da tribo de Levi. Ah, é? É. Eles são Cohen, que são a família de sacerdotes descendentes de Arão dentro da tribo de Levi. A família do meu pai, a gente não tem a menor ideia. Então, a família do meu pai, provavelmente Judá, talvez Benjamim, talvez uma mistura entre as outras tribos, mas a gente realmente não sabe. O que realmente a gente sabe é a tribo de Levi, e eles são super marcados dentro da comunidade judaica até os dias de hoje. Marcados, mas... No bom sentido. É isso que eu falo, no bom No bom sentido. sentido, não é marcado. Tipo... O que quer dizer? Por exemplo, tem a família de Cohen e tem o resto da tribo de Levi. Por exemplo, Cohen, que são sacerdotes, ou são dedicados a serem sacerdotes no Templo de Jerusalém. Por exemplo, que é a minha família materna. Quando tem uma cerimônia na sinagoga, com leitura da Torá, leitura da Bíblia, primeiro eles vão dizer, pessoal, alguém aqui da tribo, quem os Cohen, todo mundo se conhece nessa sinagoga. Jacó, que era meu avô, Jacó, vai fazer a leitura? Vem, daí chamava. Primeiro chama os Cohen, depois chama os levitas. Cohen lá no Brasil. Será que é da... Provavelmente, com o sobrenome Cohen, provavelmente de Cohen mesmo, quer dizer, sacerdote. Então, primeiro, tem a questão pública, que nas cerimônias da sinagoga, eles são separados, eles são indicados, eles fazem papéis separados, eles fazem a bênção sacerdotal. Está escrito em todos os certificados judaicos. Quando fazem certificado de casamento, tá lá escrito. Tá no túmulo. Se tu for no túmulo do meu avô, tá marcado que ele é. Tem alas, inclusive, separadas no cemitério. Sacerdotes não podem entrar no cemitério. Meu avô adorava isso. Não poder entrar em cemitério. Ai, fulano morreu, tu vai no velório. Não posso, sou Cohen. Eu adorava isso. Desculpa boa. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente demarca eles ainda. Então... dentro da comunidade, seguidamente também os sobrenomes ajudam, então a gente sabe quem são o pessoal da tribo de Levi e o resto não, mas também não faz diferença, todo mundo pode casar com todo mundo, não tem uma tribo melhor ou pior que a outra, e sim são diferentes, mas hoje em dia todo mundo já, tirando os levitas, todo mundo já se mesclou, e os levitas na realidade sempre vai pela tribo do pai, então mesmo se alguém da tribo de Levi hoje em dia se casa com uma mulher que não tem problema, o filho é levita. Entendi. Então, a gente ainda sabe quem são.